Olá, excelentes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre venda de se eu vendo ou se eu compro, ou se eu vendo e compro novamente. Essa é a dúvida do nosso aluno Carlos, que nos deixou aqui nos comentários semana passada. E aí, você sabe como faz esse cálculo? Qual é a melhor tomada de decisão no seu caso? Se você tem título negativo, me conta aqui. E o que você faz? Você leva ele até o vencimento ou você procura uma estratégia para recuperar o prejuízo? Bora lá então! Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E antes de começar essa aula, um convite especial para você. Vamos iniciar a nossa Masterclass Tesouro Black, dia 26/11, às 20 horas. Online e gratuito. E para se inscrever é muito simples. Clique no link abaixo e participe do nosso grupo VIP. Então, o nosso querido aluno Carlos nos deixou o seguinte comentário na aula. Olá, Rosana, será que vale a pena eu vender um título do Tesouro 2035, 2045? A taxa de compra era de 5,75 e a outra de 5,80. E comprar hoje o IPCA 29, mais 6,70 a taxa. Olha que bacana. Eu trouxe a pergunta do Carlos porque ele não é o único, eu tenho plena segurança disso. É uma das perguntas que mais a gente vê no canal. Então, qual o primeiro para você saber? Se você está vendo só o prejuízo daquele momento, significa que você só está um pouco nervoso se você está perdendo dinheiro naquele título que você investiu. Então, quando os nossos alunos, porque aqui no YouTube o nosso espaço é de aulas gratuitas, mas como vocês devem saber, os remanescentes, nós temos um curso bem planejado do professor Anderson, aonde ele fala sobre a estratégia da marcação a mercado. E tem essa aula que nós vamos falar, né, estamos falando dela aqui nesse momento, que é justamente vendo ou não o meu título. Então, já que o Carlos colocou aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, lembrar qual que foi o objetivo desse seu título. Você só está nervoso porque você está vendo que o dinheiro que você aportou naquele título, ele está, de vez a aumentar, ele está diminuindo? Calma, se for só isso, nós vamos conversar a respeito e você vai entender a dinâmica das taxas do Tesouro. Bom, agora, se o seu objetivo é levar ele até o vencimento, então eu já posso te assegurar desde já para você ficar tranquilo que lá no vencimento você vai receber o valor acordado do momento da compra. Então, se você comprou, como o Carlos comprou em taxas boas, as taxas que o Carlos pegou há bem pouco tempo eram as melhores taxas, eram as taxas ótimas. A gente também tem lá dentro do curso a planilha Janela do Tesouro. Então, assim, nela você classifica aquela taxa do dia. Oxe, hoje ela está na boa, hoje ela está na ótima. Ótima é assim, supimpa, vai dar uma marcação a mercado maravilhosa. Então, o Carlos, há bem pouco tempo, ele pegou justamente essa janela, a janela boa. Então, é um espaço de tempo onde tem várias taxas parecidas. Então, a planilha traz esse recurso para a gente. Então, Carlos, as suas taxas são boas, são taxas que há pouco tempo estavam excelentes. E agora, aqueles dois primeiros que eu falei, aquelas primeiras duas situações que eu falei, eu quero explicar para você. Quando você compra um título, está acontecendo estamos no momento da economia, e a economia tem tudo a ver com o título. Tanto o título renda fixa, quanto qualquer outros em relação à renda variável. E nós estamos no momento atípico, ou seja, ele está fora do padrão. Então, o que acontece? Hoje nós temos um perigo, porque nós temos uma inflação que o Banco Central está lutando para ela diminuir e tipo assim, eu não quero diminuir, ela está dizendo,
Por isso, o Banco Central aumentou a taxa Selic. Sendo assim, os títulos estão também se elevando, porque a taxa Selic aumentou. Ela estava em queda e agora está em momento de elevação. Então, os títulos vão acompanhar essa elevação da Selic. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, nós temos hoje também, acredito que vocês veem jornais, né? Vocês seguem mais ou menos o que está acontecendo no governo, né? As falas políticas e por aí vamos. Então, o que a gente percebe? Hoje, nesse momento, nós temos uma dívida só aumentando, nós temos um risco fiscal que extrapolou o teto, e os investidores, de forma geral, investidores que a gente diz institucionais, os bancos, né, a fintechs, os estrangeiros que investem no Brasil, veem assim, nossa, tá pagando muito, por que ele tá pagando muito? Da onde que ele vai tirar tanto dinheiro para pagar essa taxa? Porque a taxa que nós estamos vendo hoje, como eu acabei de falar do Carlos, ele tinha pegado uma taxa que há pouco tempo, 5,80, era uma taxa excelente. Passado alguns dias, alguns meses, ela começa a chegar já quase nos 6, né? Algumas batendo 6. Então, assim, mais de 6. Então, o que significa isso, né? Significa que o governo, né? O Tesouro Nacional está precisando de dinheiro, de investimento, justamente por quê? Porque a conta do lado de lá não está fechando. Então, tem se aumentado impostos para poder tapar esse buraco. Então, o Tesouro começa a elevar as taxas. Então, agora, por o que a gente precisa, vendo ou não vendo, Rosana? Então, assim, o que você precisa entender? Se nesse momento está precisando de uma elevação enorme, até quanto tempo o site, o Tesouro Nacional vai conseguir arcar com esse valor de taxa? Não vai aguentar muito tempo. Então, essa taxa a tendência dela é cair. E aí eu lembrei de uma coisa que a gente aprende na escola, né? Que na lei da física nada sobe por todo o tempo. Chega uma hora que cai. A mesma coisa se dá nos títulos. Então, assim, quando eles começam a estar em fase de elevação, beleza, vai subindo, vai subindo. Se você é esperto, você vai fracionando os aportes e vai comprando. Mas vai chegar um momento que não tem mais, não dá mais para subir. Então, é a hora da queda. E é a hora que a gente faz a marcação a mercado e tem o lucro. Então, como que eu faço? Agora eu vou fazer aqui para vocês. Nessa nossa gravação, nós vamos entrar no site e eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando. Agora aqui no site do Tesouro, então eu vou entrar aqui, colocar o CPF, fazer o login e vou mostrar para vocês essa dinâmica. Opa, olha, o site do Tesouro, tivemos uma falha no processo. Isso é normal, gente. O site do Tesouro, ele atualiza as taxas de 3 a 4 vezes ao dia, podendo atualizar de 3 a 4 vezes ao dia. E aí é quando ele demora um pouquinho, como agora, ele fica ali esperando. Pronto, vamos ver se ele foi. Agora, aí, vamos lá de novo. Então, colocando seus dados. Todo investidor que vai no Tesouro investir, ele tem o seu login. Então, é a hora de você, se você ainda não tem, se você ainda não acessou, sugiro que você acesse. É o melhor lugar para a gente poder ver o título, como que ele está performando. O prefixado 2031, que eu fiz uma compra para marcação a mercado, né? Olha, a data foi... Então, se você não conhece, eu acho bom você conhecer. O seu login... todos os títulos que você comprou estão atrelados ao seu CPF, ele consta aqui no site. Então, vocês estão vendo, para aqueles que nunca viram, então eu vou explicar. Esse chama-se extrato analítico. Aqui vai constar a data da sua aplicação, a quantidade investida, o valor do título no dia da sua aplicação. Por isso que a gente fala que o título te paga no dia da sua compra, a data da aplicação. Então, aqui no meu caso, foi no dia 13/6/2024. Bom, o valor investido, a rentabilidade contratada, depois ele vai trazer para você, isso aqui a gente praticamente não fala muito, né? Acumulada, o valor acumulado no ano,
né? E o valor bruto dele e o tempo decorrido do investimento. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui que está aqui, ó, bem pequenininho de verde. Esse é o nosso gráfico da marcação a mercado. Então, pro Carlos, que nos perguntou, você deve entrar no seu login e ver esse gráfico. É esse gráfico que vai te sinalizar já o quanto, que o que é importante para você saber se você vai resgatar ou não. Não é o valor da taxa do dia que está sendo pago, mas aqui o quanto que você pode estar. Essa linha de verdinho claro ou azulzinho claro é o dia, o momento, né? O quanto que é aquele título. Porque esse aqui é a projeção, o azul escuro é a projeção. Então, o que que o título ficou projetou para você para aquele título que você comprou. E esse em verde é a dinâmica do título. Então, aqui, quando eu comprei, né, o dia que eu comprei, aqui dia 28/6, de repente teve um boom lá para cima. O que que significa isso? Que naquele dia, esse dia já não foi no dia 28, já deve ser dia 31/7. No dia 31/7, quase um mês depois, o título, a taxa diminuiu. Então, o valor foi lá para cima. Ele ficou positivo, ele deu um lucro aqui, né? Aí vocês vão vendo, olha, conforme foram passando os dias, ele diminuiu, né? Chegou rente, depois ele voltou a elevar, mas elevou pouco. É que ele teve uma queda substancial, vamos dizer assim, né? E aqui sempre em queda, sempre abaixo da linha azul. Ou seja, no dia de hoje, como a taxa hoje foram uma das taxas históricas, né? Chegou nos 13 hoje, então o título ficou negativo, totalmente negativo. E aí, o investidor tem que se perguntar, o que que eu quero com aquele título? No meu caso, eu quero marcação a mercado. E hoje está pagando 13. Então, qual que é essa diferença aqui que está tendo do título? Esse abismo aqui que a gente está vendo no gráfico. Então, eu vou fechar aqui, vou no extrato analítico e vou ver que o valor investido foi de 1.097 e o valor hoje é de 1.091. Ou seja, estou perdendo R$6. Mas esse título vai continuar aumentando? Aí a gente volta para aquele momento do início que eu falei para vocês. Estamos no momento atípico. Então, eu vou vender o meu título só por causa desse momento, nesse caso concreto que eu trouxe para vocês, é R$6. Então, assim, ele vai... e uma coisa importante na hora de você analisar a venda do título. É R$6 de prejuízo. Mas, se eu for vender o título, vocês têm que lembrar que eu estou na maior alíquota. O que isso significa? Que além dos R$6, eu ainda tenho que pagar essa alíquota de R$22,50. Então, vai ter uma dedução, né? Bom, então, o valor aumenta um pouquinho. Depois tem um terceiro ponto, toda vez que você resgata antecipado, você tem a taxa da B3, é só de 0,20% ao semestre. E essa taxa é justamente porque você está pagando isso daqui, essa facilidade de ter um extrato analítico, de ter um gráfico, de ter os dados no site, de todos estarem alinhados no seu CPF. Então, a primeira coisa que o investidor tem que fazer, analisar ao saber se vai vender ou não o título, é que momento da economia eu estou. Qual o motivo dessa elevação da taxa? Como eu falei, chegou em 13, mas não demorou muito, ela já abaixou, né? Agora já está menos nesse horário, se não me engano. Quer ver? A gente pode até sair daqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui... Vamos sair aqui. Prontinho. Agora vamos entrar aqui no site, menu. Aqui. Vamos aqui. Aí, ó, títulos. Preços e taxas. E aqui nós estamos no 2031. Ó, diminuiu já 0,1. Né, de 13 está para 12,99 nesse momento da gravação do vídeo. Então, essa dinâmica do título é uma das coisas que você deve levar em conta.
Agora, eu não tenho um título para fazer de exemplo e mostrar para vocês hoje, mas é uma coisa interessante que vocês têm que pensar na linha do tempo. Então, o nosso aluno, ele deu o dele de 2029. Só que os dois que ele comprou, um é de 2035 e o outro é de 2045. Então, qual é a conta que deve ser feita? Primeiro, quanto que eu estou perdendo nesses dois títulos, o valor, né? O valor nominal do título. E segundo, o normalmente que dá certo é eu tirar de um pré-fixado e levar para um IPCA. Eu tirar de um IPCA e levar para um outro IPCA pode não ser tão bom. E a segunda coisa que deve ser levada em conta, o tempo. Porque quanto tempo vai levar o título? Aí você vai ter que fazer uma simulação com os valores investidos, lembrando daquele valor que você está de prejuízo, e ver em quanto tempo nesse novo título que você escolheu, que você me falou que é o de 2029, se ele vai realmente resgatar para você o valor investido. E o melhor, se depois que ele resgatou o valor perdido do outro, quanto que ele vai te performar e te pagar até o final? Então, isso você pode fazer uma simulação no Tesouro e ver, porque você tem um valor X colocado lá que eu não sei qual é. Então, toda vez que você for decidir, você tem que decidir baseado em números, em fatos. Então, assim, para cada pessoa isso é diferente. Para alguns vai dar certo. Mas, por exemplo, eu já fiz projeção alguma vez que deu assim o título para ele trazer de volta o resgate do prejuízo do outro título, era praticamente faltando um ano para o vencimento do título. Então, era impossível que ele te pagasse uma rentabilidade boa depois, entende? Então, nem sempre resgatar um título, ainda que a taxa do dia seja maior do que o anterior, vai dar bom para você. Então, isso é uma coisa de fazer matemática, calcular o prejuízo, fazer uma simulação no novo tesouro que você escolheu, mas sempre lembrando, tirar de pré-fixado para IPCA dá bom. Agora, tirar de IPCA para IPCA pode não ser tão bom. E também o vencimento. Quanto mais longo o título, mais tempo dá para ele poder te resgatar o prejuízo e te trazer uma rentabilidade a mais. Espero que esse conteúdo tenha sido bom para você e ficamos aqui por hoje. Bye, bye e até a próxima. Valeu!